tantas pessoas torturadas. E tanta gente dizendo: isso não é verdade, não aconteceu. Será que o pessoal está ficando com Alzheimer? Um Alzheimer histórico? Até os nossos irmãos que têm Alzheimer se lembram mais do que esses. Como é triste. No mês em que a igreja nos convida a testemunhar o Evangelho da Paz, cristãos e cristãs abrindo mão do Evangelho para poder ficar encantado com propostas que são meras bolinhas de sabão. Aliás, eles contam assim uma piadinha, né? Nessa época assim de eleição, interessante. Diz que tinha uma eleição e Deus e o diabo estavam concorrendo. Deus e o diabo estavam concorrendo. Qualquer semelhança era coincidência. Então, Deus levou a pessoa no céu. O céu estava aquela meio paradeira, né? E falou: esse trem aqui não dá muito certo não. Aí o diabo levou o sujeito no inferno. E o inferno estava bom, o pau estava quebrando, mais do que no quilômetro de fatia. E aí o rapaz falou: não tem dúvida, eu voto no capeta. O céu, aquele trem ali de qualquer jeito? Não, eu voto no capeta. Pois bem, ele votou e no outro dia, estou lá. Quando ele chega lá, não tinha nada. Aí foi reclamar com o capeta: mas seu capeta, ontem teve uma festa aqui e agora não tem nada? E o capeta disse: mas ontem era a véspera de eleição, já acabou, não tem mais nada. Propostas que são como bolinhas de sabão, encantam, são belas, mas passam, não tem a força e muito menos a resistência da palavra de Deus, que sustenta o povo há 2000 anos. Os cristãos são sustentados na luta, na dor, no martírio e na prisão, é pela palavra de Deus. Não é por propostas de pessoas oportunistas que querem aproveitar da frustração e da tristeza do nosso povo para oferecer pão e circo a custas de muita dor que virá pela frente. Aliás, para quem é cristão católico e que tem que seguir o catecismo da igreja católica, eu sigo, o Padre João também, né? Nós, graças a Deus, somos muito católicos, devoto Nossa Senhora do Rosário. Para quem é cristão católico, tortura e ódio, guardem isso, tortura e ódio são pecados graves, nos ensina o catecismo da igreja católica. Se o aborto é grave, igualmente são a tortura e o ódio. E o que a gente vê por aí é muita gente esbravejando contra o aborto. Tá bom, mas não se faz o mesmo contra a tortura e o ódio. Se vocês quiserem, confiem em mim não. Procurem no catecismo da igreja católica os números 2297 e 2303. Quem odeia comete pecado grave. Na linguagem antiga, os antigos diziam pecado mortal. E quem está em pecado mortal não pode comungar. Quem incita o ódio, quem irradia o ódio está em pecado grave. E tem que fazer um bom exame de consciência antes de se aproximar da mesa da comunhão, porque senão está pecando gravemente contra o Pai e contra os irmãos e irmãs. E quem diz isso não sou eu, é o catecismo da igreja católica, que fala da tortura e do ódio como pecados graves. Testemunhar a paz, meus irmãos e irmãs, é anunciar o amai-vos uns aos outros, e não o armai-vos contra os outros. Espera aí,
aí mudar a palavra de Deus? Jesus ensinou a gente: amai-vos uns aos outros ou armai-vos contra os outros? Responde, gente. Amai-vos uns aos outros. Anunciar o evangelho da paz é proclamar: bem-aventurados os que promovem a paz, e não bem-aventurados os que incitam violência. No Sermão da Montanha, Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurados os que promovem a paz ou bem-aventurados os que promovem a violência? Bem-aventurados que promovem a paz. Testemunhar a paz é propor: amai os vossos inimigos e não matai os vossos inimigos. Está lá, Sermão da Montanha, Mateus 7. O que Jesus diz? Amai os vossos inimigos ou matai os vossos inimigos? Amai os vossos inimigos. E por que parece que está tendo assim um esquentamento nos nossos miolos? E a gente está confundindo a palavra de Deus e estamos aí batendo palma para quem propõe armar, para quem propõe matar e para quem promove a violência. Sempre aprendi com os antigos das nossas comunidades que a arma do cristão era o rosário e a palavra de Deus. Por que agora a gente está cismando de trocar as armas do cristão por armas dos pagãos, vamos dizer assim? De quem usa o nome de Deus, mas usa o nome de Deus em vão. Mudou? Ou se mudou, ano que vem não pode ter festa do rosário? Não pode ter. Se a gente faz a opção por outras armas que não o terço e a Bíblia, fecha essa igreja, vamos embora, porque nós estamos fazendo coisa que não tem sentido nenhum na nossa vida. Ou a gente continua assumindo que as armas do cristão é o terço e a Bíblia, ou então nós podemos fechar essa igreja e onde nós fomos batizados e pedir para arrancar a folha de batismo do livro, porque nós não somos dignos de usar o nome de cristão. Na liturgia da palavra que ouvimos, a primeira leitura fala do servo sofredor. A comunidade cristã identificou essa figura com Jesus. O servo sofredor assume nossas dores, nossos sofrimentos. Em Jesus, Deus se faz presente em nosso meio. Em Jesus, Deus passa pelo mundo, recolhendo os pequenos e sofredores e colocando-se ao lado deles. Deus sofre não porque goste de sofrer. Deus sofre para que outros não venham mais a sofrer. E os povos originários deste continente e os povos vindos da mãe África sabem muito bem o que é sofrimento. Na carne dura, açoitada por tantos algozes de ontem e de hoje. Sabem o que significa sofrimento. Sabem o que significa a dor. Sabem o que significa preconceito. Sabem o que significa invisibilidade. O que nos fortalece, meus irmãos, é o seguinte: é saber que entre a casa grande e a senzala, Deus escolheu a senzala. Deus escolheu a senzala. E não é para perpetuá-la. Não é para perpetuá-la. E nem para justificá-la. É para romper com ela. É para quebrar. É para quebrar os grilhões e correntes que impedem a vida florescer. Deus está dentro da senzala para quebrar a senzala.
como diz aquela música, não é sinal de violência, é metafórico, mas é para botar fogo no engenho, o engenho que é da exploração, o engenho que é da opressão, que é da ganância, que passa a cana, mas que passa o ser humano, e que mistura o caldo da cana com o sangue de irmãos e irmãs. É por isso, meus irmãos, que nestes tempos, nós, enquanto comunidade de fé, constituída das 3 raças, não podemos deixar que se percam todas as conquistas em favor do povo negro. Não podemos aceitar e nem estar ao lado de quem acha que negro não serve para nada. E desculpe se a palavra é dura, mas é preciso dizê-la, que não serve nem mesmo para procriar. Nós não podemos estar ao lado de pessoas que pensam assim, por mandato evangélico, por causa da nossa opção por Jesus Cristo. Ou você fica do lado de lá, ou você fica do lado de cá. A escolha, é claro, é sempre de cada um de nós. Finalmente, meus irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus é bem direto. Opressão, tirania, ditadura, totalitarismo não combinam com o reino e com o seu projeto. Não há desculpas, não há justificativas, não há relativizações. É não. Opressão, tirania, ditadura, totalitarismo não combinam com o reino de Deus e com o projeto que Jesus anuncia. Como pode? Jesus está falando da sua morte, do que vai sofrer, e os discípulos preocupados em quem vai sentar de um lado e de outro. Meu Deus do céu, parece que o pessoal ficou no sol, queimou os miolos. Enquanto uma série de coisas ameaçam a vida de milhões de brasileiros neste mundo, a gente fica brigando por coisinhas pequenas. É porque eu estou magoado. Joga essa mágoa fora, que eu estou ressentido. Joga o ressentimento fora, que eu estou frustrado. Nós não podemos, por causa disso, escolher o mais pior. Desculpa aqui a inconcordância, mas não tem problema. Nós não podemos, por causa disso, abrir mão e escolher o mais pior dos piores. Quem se coloca deste lado, não está do lado de Jesus. Jesus nunca se filiou a um partido, é verdade. Mas Jesus fincou os seus pés num lado da história. A igreja, apesar de muita gente falar aí asneira, desculpa aqui, né? Falar asneira, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, né? A igreja não tem partido, a igreja tem lado, como Jesus. Porque o muro, ficar em cima do muro, o muro pertence à mansão dos grandes. Quer tirar a prova? Sobe no muro de uma dessas mansões aí para você ver se não toma chumbo. O muro é deles. Ficar em cima do muro é ficar em cima, aliás, é ficar do lado deles. É por isso que você tem que ter lado. Ou você está de um lado ou você está do outro. Jesus tem um lado na história, muito claro. Não é um lado exclusivo, é aberto, mas ele fincou os pés no lado da história dos pequenos e pobres, que não é o lado dos poderosos, não é. Por isso que Nossa Senhora vai dizer: derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. E é muito bonito ver esses nossos irmãos vivenciando essa função de rei e de rainha, porque graças a Deus eu acho que não tem nenhum poderoso, né? Tem poderoso no amor, poderoso na partilha, mas não tem nenhum rei e rainha do rosário
pode ser alguém poderoso, porque o rei e rainha do rosário tem que ser como o rei que é Jesus, servo dos servos, servo dos servos. Com certeza, se naquela época vivessem alguns cristãos católicos do nosso tempo, acusariam Jesus de comunista, né? Porque é isso que muitos hoje sabem fazer, essa cantilena. Toda vez que quer falar alguma coisa, comunista. Se o comunista reparte o pão, eu parto o pão com ele. Nós podemos ter diferenças, e é bom que nós tenhamos, mas há lutas que são iguais, e nós nos hermanamos nestas lutas, que são maiores do que as nossas diferenças. Acusar uma igreja que fica ao lado dos pobres de comunista, como estão fazendo por aí, CNBB, parte podre da igreja, não se pode admitir isso numa arquidiocese de Mariana, na qual nós tivemos 2 arcebispos presidentes da CNBB, sendo que Dom Luciano foi secretário-geral por 2 mandatos. Todos nós conhecemos a vida de Dom Luciano. Quem vai dizer que Dom Luciano era comunista? Dom Luciano rezava o rosário todos os dias. Dom Geraldo Lírio Rocha, quantos defenderam os nossos irmãos negros, a defesa de Dom Luciano em relação aos índios, na formulação dos direitos da Constituição de 88, todos nós conhecemos a fala de Dom Luciano, quando disseminou também, não com essa força, porque não tinha WhatsApp naquela época, mas a mentira falando que a igreja queria pegar a terra dos índios. E agora, nós começamos a delirar, paranoicamente falando, para assumir projetos que querem ir contra os nossos irmãos indígenas. Será que mais uma vez eles vão ter que sofrer do peso da ganância de nós? Não dá, meus irmãos, desculpa, mas não dá para a gente aceitar que alguém fale mal da CNBB. Nós somos uma igreja de comunhão, os bispos são os nossos pastores. E a CNBB, tem muita gente que deu sangue por ela. Como eu disse, aliás, se há comunistas ao lado dos pobres e pequenos, mesmo que não professemos a mesma fé, somos irmãos e companheiros de caminhada, em vista de algo que é maior do que as nossas diferenças. Uma sociedade igualitária, que seja para nós sinal do reino de Deus. O Evangelho termina com a frase de Jesus: porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido e dar sua vida como resgate para muitos. E eu queria recordar algo que Dom Luciano, os mais antigos, né, se lembram de Dom Luciano falando isso. Ele gostava de repetir, ele dizia mais ou menos assim: todo cristão deve ser filiado a um sindicato. E aí muita gente já regalava os olhos. Que sindicato? Será que é dos trabalhadores rurais? Os patrões não. Será que é trabalhador rural? Que sindicato é esse? E depois ele falava assim: todos nós temos que nos filiar ao sindicato dos lavadores de pés. Filiar ao sindicato dos lavadores de pés, fundado por Jesus, porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Meus irmãos, minhas irmãs, que essa festa de Nossa Senhora do Rosário marque a nossa vida, marque a nossa existência, encha o nosso coração de muito axé, de muito fogo do Espírito Santo, para que, saindo daqui, nós testemunhamos a paz, sem medo, com a certeza
de que se fere a existência de alguém, de um negro, de um índio, de uma pessoa LGBT, de um pobre, de alguém da periferia, se fere a existência de alguém por compromisso com Jesus e com a Virgem do Rosário, nós temos a missão de sermos resistência. Que essa festa do Rosário nos ajude a fortalecer em nós a resistência, para que as novas gerações não tenham que viver aquilo que nós escutamos as gerações mais passadas viviam. Chega de ódio, chega de violência, chega de tortura. O mundo precisa é de paz. Amém.